Holiday, é que esse tema é um tema importante, ele está no Twilight Zone no Brasil, mas é um tema bem sério. O Lewandowski faz reunião junto com outros ministros do Supremo, eu lembro disso, antes de sair do STF, com o pessoal do MST. O Lewandowski é o cara que quebrou a Constituição no meio quando ele gera a possibilidade da Dilma se candidatar, inclusive para o Senado, inclusive por Minas Gerais, e ficou em 4º lugar. Engraçado, porque até a última semana eleitoral ela estava em 1º nas pesquisas e ficou em 4º lugar, foi humilhada completamente, né? Então, mas ele vai lá e divide a Constituição, ele fatia a Constituição ao seu sabor. E isso daí, esses mecanismos, Holiday, de intimidação, a Júlia fez aqui uma leitura e o professor Adriano também, a respeito de como a gente espera que os servidores da máquina pública se comportem. E eu, sinceramente, eu olho para isso, eu não vejo nenhuma demonstração de organização efetiva de pessoas que estão olhando para o Brasil ser comido, devorado por esses parasitas, e as pessoas, eu não vejo uma entidade associativa de servidor público abrir a boca para falar um A, Holiday. Pois é, Marco, o problema é que as pessoas acham que isso não vai atingi-las, né? Elas acham que... Elas acham que isso não vão atingi-las, né? É aquela história que a gente sempre conta, mas que, infelizmente, está quase perdendo sentido de tanto que a gente tem que falar, que é a história do sujeito que acha que ele não vai ser atingido por aquilo. Pegaram o meu vizinho, eu não me importei, pegaram o meu vizinho judeu e eu não me importei porque eu não sou judeu. Levaram o meu vizinho católico, não me importei porque eu não era católico. Levaram o espírita, mas não me importei porque não era espírita. E aí, de repente, o cara vai junto. E é isso, vai começando de pouquinho em pouquinho. Só que essas associações, elas não estão se sentindo atingidas. Assim, a OAB deu pequenos sinais de indignação. Você vê algumas OABs locais reagindo. Você teve, por exemplo, alguns meses atrás, nós comentamos aqui, se eu não me engano, o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, fazendo um discurso duro em relação ao que o Supremo tem vivido. A própria OAB de São Paulo, em alguns momentos, deu algumas declarações, mas não passa muito disso. A OAB Nacional recorreu algumas vezes ao Supremo por conta de alguns abusos do Alexandre de Moraes. O próprio Alexandre de Moraes falou que se dane o que vocês acham, e ficou por isso mesmo. E assim, elas não reagem porque na prática não estão se importando muito, porque, não, quem está sofrendo as consequências são os extremistas de direita. É aquele povo radical lá, aquele povo que quer falar o que pensa, né? E não estão enxergando a gravidade do momento. E isto é o que aconteceu nas ditaduras mais consolidadas que nós temos hoje, especialmente na América Latina. A ditadura de Hugo Chávez na Venezuela não foi um negócio assim, do dia para a noite, agora nós somos uma ditadura, não. Tanto que demorou mais de uma década para a imprensa no Brasil reconhecer que havia uma ditadura na Venezuela. Veio reconhecer agora, recentemente com Maduro, mas a Venezuela já era uma ditadura há muito tempo, e não se percebia por quê? Porque foi aos poucos. Passo a passo, você vai tomando o legislativo aqui, toma o judiciário ali, faz umas leis mais rígidas aqui, acolá, vai restringindo as redes sociais. Quando você vê, não tem mais oposição. Em Cuba, onde você teve, de fato, uma revolução e hoje você tem uma ditadura consolidada, as pessoas já não conseguem reagir porque as instituições nem permitem esse tipo de reação. Já na Nicarágua, você tem um processo mais parecido com o da Venezuela. Também, aos poucos, você vai tomando as instituições. E quanto menos as instituições reagem, quanto menos essas organizações reagem, mais fácil vai ficando para o regime tomar conta de tudo. E lá na frente vai ser muito mais difícil de reverter, né? Vai ser muito mais difícil de reverter. Vai ficando tudo mais difícil, Holiday. Perfeito isso que você falou, porque a gente precisa encontrar mecanismos de aglutinação e criação de blocos de resistência. Eu estou enfrentando esse desafio. Eu tive uma conversa com um professor de uma universidade federal e ele falou, Marco,
tenta aglutinar os professores, mas não usa o impeachment do Moraes como critério para aglutinar. Usa a liberdade de expressão, liberdades comunicativas, mas não usa impeachment do Moraes. As pessoas têm medo, os professores não vão querer colocar o deles na reta e você vai acabar não conseguindo amealhar ninguém para formar o seu grupo. A mesma coisa eu ouvi de um procurador de justiça, a mesma coisa eu ouvi de um procurador da República, a mesma coisa eu ouvi de juiz de primeiro grau de jurisdição. Difícil. É difícil. A mesma coisa eu já falei para você, ó. Nem sei se você lembra. Não, eu lembro. É que eu sou chato. Então eu continuo. Você insistente. Eu sou chato, então eu fico cutucando todo mundo. Mas vamos agora aproveitar para entrar. Depois a gente fala do corno lá, do ex-marido da Zambelli, da Ana Hickman. Deixa o corno, porque a gente precisa entrar no bloco crimes em série do Supremo Tribunal Federal. Acho que a internet do Will caiu, então não tem vinheta. Ou tem vinheta, Will? Tá de volta, Will? Mas a gente tá falando disso desde o começo do programa. De novo, é outro bloco que já é o programa todo. É o pretexto para colocar a cara do Alexandre de Moraes como um vampiro